como o judiciário está enxergando o movimento de recuperação judicial de entidades e associações não empresariais? Ivanir, as recuperações judiciais, elas são reguladas pela Lei 11.101. E a Lei 11.101 ela é específica e não dá a possibilidade para essas entidades e associações proporem uma recuperação judicial. Mas o judiciário e a jurisprudência, ela fica muito mais afeta a realidade das associações e das empresas e identifica, sim, esses agentes como agentes econômicos. Muito menos que eles não venham a distribuir resultado ou não tenham todas as características que o Código Civil elenca no 966, elas sim, elas estão dentro de um escopo, dentro de uma realidade hoje que sim, propicia a recuperação judicial. Doutor, e quais os casos hoje mais relevantes e qual é o contexto prático dessas recuperações judiciais? No Brasil, hoje, tem uma gama de recuperações judiciais e acho que as mais em voga são os dos clubes de futebol. É uma realidade, ou seja, é o movimento mais popular e aí, em decorrência disso, nós tivemos algumas alterações legislativas. E aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, nós tivemos recentemente a primeira recuperação judicial de uma Santa Casa de Rio Grande. Essa recuperação judicial ela é totalmente inovadora. No Brasil, nós só temos 3 recuperações judiciais de entidades de assistência à saúde e se fez necessária tendo em vista a crise econômico-financeira que essa entidade passava e se enxerga, por óbvio, a recuperação judicial dela como um movimento de sorgimento, de melhoria, principalmente da sua atuação na assistência à saúde. Perfeito. Perfeito, muito obrigada. E há alguma mudança legislativa no sentido de adequar essa nova realidade jurisprudencial? A lei, o legislador, nós estamos em período de eleições, né? O legislador ele não fica isolado, ou seja, numa ilha isolada, sem o contexto social e da realidade do Poder Judiciário. Por muitos casos, a jurisprudência ela é o condão evolutivo da própria legislação. Falando em recuperação judicial, na Lei 11.101, nós tivemos lá atrás um movimento muito grande que levou a uma alteração que nós tivemos em 2020 com algumas inserções. Muito se falou no passado da recuperação judicial do produtor rural e essa recuperação judicial veio hoje a ter um cunho legislativo. Se propôs recuperações judiciais de entidades e de associações e se teve lá, no período de 2018, Ivanir e Amanda, um grande trabalho de um grupo de estudos que nós atuamos no sentido de ter uma reforma legislativa que ampliasse a recuperação para todos os agentes econômicos. Não passou, ela ficou, ou seja, o legislador, por alguns outros interesses ou por até uma retração do próprio mercado bancário, não trouxe a recuperação dos agentes econômicos e se teve essa trava. Mas enxergo, e como a maioria enxerga, que não vai, que a curto prazo nós teremos que ter uma ampliação. Está acontecendo mudança, né? Então é uma questão de tempo, o senhor acredita que isso vire lei? Com certeza, não vejo como a legislação possa ficar tão distante da realidade das recuperações das associações. Tanto é que em 2021 se teve a promulgação da Lei da Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, que nada mais é do que prever alguns regulamentos para uma mudança de uma associação para uma sociedade empresária. Isso cria jurisprudência, correto? Os caminhos são paralelos, mas em algum momento se bifurca, ou seja, eles vão acabar se encontrando e tendo uma nova legislação. Muito obrigado. E o movimento de recuperação judicial de times de futebol em Santas Casas é um sinalizador desses novos tempos? Sim. As associações, e nelas a gente inclui a Santa Casa e os clubes de futebol, ao fim e ao cabo, têm uma atividade empresária e eles se entregam. No caso até mais específico de Rio Grande, a Santa Casa de Rio Grande ela atende por mês 6.000 usuários. Eu não conheço ou não sei se existe alguma empresa em Rio Grande que tenha tantos atendimentos como a Santa Casa. Então, para ver o contexto social em que se encontra uma Santa Casa e a crise que se assola ela, com as dificuldades inerentes, ou seja, de uma falta de custeio ou da ausência de ponto de equilíbrio, ou até, Evanir e Amanda, de uma série de jornadas anteriores que culminaram com um agravamento desse endividamento, permitem
tá? Que se propõe uma recuperação judicial. E muito assemelhada a uma entidade empresária. Sim, Todas essas questões que o senhor trouxe é o que leva uma entidade empresária, que nesse caso é possível a recuperação, levaram também essa entidade, esta Santa Casa, a essa recuperação também. Né? A Lei 11.101, a Lei da Recuperação Judicial, ela determina que a empresa ou a sociedade venha buscar uma tutela do judiciário para que ela possa superar a sua crise econômico-financeira.